Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos. Eu sou o pastor Rômulo, um Bereano de verdade, dando sequência na leitura da Bíblia no ano de 2025. Hoje já é o 65º dia, ou seja, 65 dias ininterruptos na leitura, na meditação e na examinação dos textos sagrados. Hoje nós iremos ler capítulo 8, 9 e 10 da Epístolas aos Hebreus. Estamos caminhando para o término já do Novo Testamento, para você ver como o tempo passa e você vai disciplinando o reminho do tempo e as coisas vão acontecendo. Então o meu desejo é que você continue perseverando, continue perseverante, não desanime, persevere. Se porventura perdeu alguma leitura, a tecnologia nos proporciona esse bem, né? Aí você volta, tá tudo lá no canal no YouTube, você consegue ir acompanhando e colocando a sua leitura, né, em ordem, em dia. Vamos lá? Capítulo 8. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons, sacrifícios, pelo que era necessário, que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já a acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Agora alcançou este ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreende-os e lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, e com a casa de Israel, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, ou uma nova aliança, ou um novo pacto, ou um novo testamento. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles lhes serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então perceba aqui que essa fala é muito clara acerca do primeiro e agora do segundo testamento. Só que para um testamento ele poder vigorar, ele para poder ter valor, o que é necessário? É necessário que o testador ele morra. E é justamente isso que acontece. Então, todo o ministério de Cristo aqui na Terra dos Viventes, ele viveu sob a ótica debaixo do Antigo, do Primeiro Testamento. Perceba que quando Jesus diz assim, ó, eu não vim, anular, ou em algumas versões está escrito assim, ó, eu não vim abrogar a lei, mas cumpri-la. É por quê? Porque Jesus havia encarnado, enquanto ele estava vivo, ele fez questão de cumprir todos os ritos da lei. Como, por exemplo, ele foi circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele era o primogênito, a pele do prepúcio foi cortada, foi apresentado no templo, foi dada a oferta,
tudo como a Bíblia nos ensina. Aos 12 anos ele é apresentado, como se diz ali na fala no hebraico, é o Bar Matzivá, ou seja, filho da lei. Ele é apresentado diante dos rabinos para ver se ele estava sendo instruído devidamente, da maneira correta, nas Sagradas Letras, e ele foi aprovado com excelência. Ele foi cumprindo todos os ritos. Perceba que depois que ele desce ao batismo, principia a sua missão, multiplicando, transformando a água em vinho, multiplicando pães e peixes. Depois ele é testado, ele é provado acerca do tributo. Aí ele pega uma moeda e fala: de quem é a efígie que está na moeda? De César. Ele diz então: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele vai cumprindo. Porém, o que estava acontecendo? O primeiro concerto, a primeira aliança, o primeiro testamento, ele já tinha caído em desuso. Em que sentido? As pessoas já estavam pecando premeditadamente. E aí é por isso que ele diz aqui, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Por quê? Eles estavam premeditando. Olha, nós vamos pecar, nós vamos fazer assim, 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 depois a gente oferece o sacrifício e está tudo certo. E aí Deus, já sabedor e conhecedor de todas as coisas, observou que o povo já tinha abandonado, o povo já tinha esquecido. Então o próprio Filho vem, que é Jesus o Cristo, cumpre na íntegra, o único que conseguiu cumprir na íntegra toda a lei, não tendo pecado, se fazendo maldito, se fazendo pecador, levando sobre ele as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas imperfeições. E ele venceu, e aí ele morre lá na cruz do Calvário. O sacrifício, ele se entrega como um sacrifício vivo e santo. Então, quando ele ressuscita, a partir desse momento, é por isso que ele fala na última Páscoa que ele participa e na instituição da primeira ceia: um novo pacto, uma nova aliança eu faço com vocês, no meu corpo representado no pão e o meu sangue representado no vinho. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Consegue entender? Então aqui ele está deixando explícito a importância desse novo pacto, dessa nova aliança, desse novo testamento em Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos ter o livre acesso e mais, como ele diz que ele está à direita. Olha que coisa tremenda, ele fala assim, no versículo 1, está sentado nos céus à destra, ou seja, do lado direito, do lado direito do trono da majestade de Deus. Fazendo o quê? Rogando, intercedendo pela tua vida e pela minha vida. Fantástico isso, né? Capítulo 9, Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é o único, porque é perfeito. Ora, também o primeiro tinha ordenanças, falando no Primeiro Testamento, de culto divino, em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, aos que se chama ao santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, ou também chamada de arca da aliança, arca do compromisso ou a arca do testemunho. Então, perceba, é sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote. Ou seja, ele está dizendo aqui de todo aquele rito que for estabelecido por Moisés no tabernáculo. Ele vai explicando, os sacerdotes, até o altar do incenso, eles entravam normalmente, ou seja, para trocar o pão da proposição, que eram 12, para ali manter a chama acesa no candeeiro, para cuidar ali do altar do incenso, que era oferecido. Até ali eles entravam. Porém, depois do véu, onde no véu tinham bordado também 2 querubins, e querubim é um anjo da guarda, no sentido de guardar e proteger, porque, por exemplo, quando Adão e Eva pecam, são 2 querubins que são colocados à porta do jardim para que Adão e Eva não voltassem para dentro do jardim. Então esses 2 querubins também estão à tampa do propiciatório.
protegendo. E essa tampa do propiciatório era tornar propício, tornar favorável, onde o sangue era aspergido e o incenso que invadia todo aquele lugar, inundava aquele lugar dentro do tabernáculo, porque não havia janelas, ficava tomado. E ali o sacrifício era aceito ou não pelo Senhor, e a ira era aplacada ou não pelo Senhor. Se não fosse aceito, o sumo sacerdote cairia morto e era puxado por uma corda. Se fosse aceito, após ele cumprir todo aquele ritual, ele saía e havia uma grande festa no arraial, no meio do seu povo. Olha o que ele diz, ó. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, como eu acabei de dizer, preparando todo o local. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a atender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que oferece dons e sacrifícios que, quando a consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma ovelha espargida sobre os imundos os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das más obras, das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento. Olha aí, ó. De um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Viu que eu expliquei? Porque um testamento tem força, tem valor, tem vigor, onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Não. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com a água, lã, púrpura e isope e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe for aparecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam a sua salvação.
Então ele aqui está explicando, está pontuando, fazendo uma comparação entre Antigo e Novo e mostrando que verdadeiramente Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro, ele foi o nosso sacrifício, ele se ofereceu, ele se doou como uma oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos outros, de touros e dos bodes, tire os pecados, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis aqui, venho no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelos pecados não quiseste, nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. O que ele está explicando aqui? Que não precisamos mais sacrificar animais, que não precisamos mais sacrificar os animais, extrair o seu sangue e oferecer. Por quê? Porque Jesus Cristo já fez isso. Perceba que o último ato de um centurião, com a espada, com a lança, ele vai furar o lado de Jesus. E ali sai o quê? Sangue e água. Então vou fazer um paralelo aqui para você entender bem claro isso, em 1 João, para que isso não fique nenhum tipo de dúvida e você possa entender claramente, com clareza, que isso possa clarificar aí, ó, no capítulo 5 vai dizer assim, ó, presta atenção, a partir do versículo de número 6, 1 João capítulo 5, verso 6, este é aquele que veio por água e sangue, tá entendendo? Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam em um. Então Cristo, ele derramou o seu sangue puro carmesim naquela cruz do Calvário como um sacrifício, entende? Ao Senhor. E ele fez isso por amor, como já vimos anteriormente. E aí segue dizendo, ó, mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma única só oblação aperfeiçoou para sempre o que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com esses, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. A oblação era o derramamento de sangue, era o sacrifício, era a oferta. Agora não necessita mais, porque Jesus já se deu, já se doou como um verdadeiro e único sacrifício. E o sacrifício de Cristo é suficiente. Basta o que então? Nós já chegarmos a Ele, confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas fraquezas, as nossas transgressões. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado. A exortação, a perseverança na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível, ou seja, uma certa expectativa horrível. Horrível é hediondo, é abominável, de juízo e ardor e fogo, que há de se devorar os adversários. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidar, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do testamento, como foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes, aleluia, iluminados, suportaste grande combate de aflições, e, em parte, fostes feitos espetáculo, como vitupérios e tribulações, e, em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse as expoliações dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, meu irmão, minha irmã, esse texto de Hebreus aqui, esses 13 capítulos, embora nós estamos no capítulo 10, se Deus permitir, iremos concluir amanhã, ele faz um paralelo entre a lei e a graça, entre o sacrifício e o sangue de animais e o sacrifício e o sangue de Cristo. Que você possa meditar, reler, e o Espírito Santo de Deus possa aquecer o seu coração e você possa dar o devido valor ao sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário. Eu fico com as palavras de Paulo, onde ele diz: pois poderá ser que pelo bem alguém até ouse morrer. Por exemplo, se fosse para você dar vida pelo teu filho, pai ou mãe, eu acredito que você faria isso. Fosse para você dar vida por um ente querido seu, de repente por um pai, por uma mãe, por um irmão, por uma irmã, pela sua esposa, eu acredito que você até possa fazer isso. Mas a Bíblia fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho Jesus, que deu a sua vida por justos e pelos injustos. Quer maior prova de amor do que essa? É isso aqui que ele está explicando aqui. O sacrifício de Cristo Jesus é superior ao sacrifício e ao derramamento dos animais que eram praticados no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, que Deus te abençoe. Até amanhã, querendo Deus.